E aí, bora dar uma olhada de perto no relatório de novembro de 2025 do Vinci Offices, o Vino 11. A gente vai destrinchar os números, entender a saúde do fundo, tudo com base no que a própria gestão nos contou. Vamos lá? E antes de começar, aquele aviso de sempre que é super importante. O que a gente vai conversar aqui é para fins informativos, tá? Não é de jeito nenhum uma recomendação de compra ou de venda. A ideia é dar mais ferramenta para cada um tomar sua própria decisão com mais segurança. Beleza, vamos direto ao ponto. O primeiro número que já salta aos olhos é esse aqui, 11,5%. E o que é isso? É o dividend yield anualizado. Ou seja, o retorno com dividendos que o fundo daria em um ano se ele continuasse pagando o que pagou em novembro e o preço da cota ficasse o mesmo. É um número que chama a atenção com certeza e a gente vai entender melhor. Agora, olha só esse outro número que é chave para a gente entender a estabilidade do Vino 11, 85%. Sabe o que isso quer dizer? Que 85% de toda a grana que entra com o aluguel no fundo vem de contratos de longo prazo, que só vencem lá depois de 2027. Na prática, isso é sinônimo de previsibilidade, né? Tanto no caixa quanto nos dividendos que chegam para o cotista. E para fechar essa primeira rodada de destaques, o preço da cota no mercado no fim de novembro, R$ 5,20. Guarda bem esse número aí, porque ele vai ser super importante para uma conversa que a gente vai ter sobre valor já já. Ok, com esses números na cabeça, vamos entrar no nosso primeiro bloco. Os pilares de força do V1111. É aqui que a gente vai entender as vantagens e o que dá solidez para o portfólio. E a gente volta para aquele número poderoso, 85%. Essa frase aí, tirada do próprio relatório, é basicamente a espinha dorsal da segurança do fundo. Pensa bem, ter a esmagadora maioria dos contratos vencendo só lá na frente significa menos dor de cabeça com inquilinos saindo no curto e médio prazo. E o resultado disso? Uma receita muito mais estável e previsível para quem investe. E essa estabilidade toda dos contratos aparece direitinho aqui, ó, no histórico de pagamentos. Dá para ver uma consistência bem grande, né? Quase sempre 5 centavos por cota, mês a mês. Teve aquela exceção em junho, que foi um ponto fora da curva para cima, mas esse histórico mostra na prática o resultado daqueles contratos longos. Um fluxo de dividendos que a gente pode chamar de constante e confiável. Lembra daqueles 5,20 que eu falei para a gente guardar? Então, chegou a hora de usar. Olha essa comparação. Enquanto o mercado está negociando a cota a 5,20, o relatório mostra que o valor patrimonial, ou seja, o valor de livro dos ativos do fundo por cota, é de R$ 10,06. O ponto aqui, gente, é o tamanho desse buraco, desse desconto. O fundo está sendo vendido por praticamente metade do que ele vale em patrimônio. Isso pode ser um sinal de que os ativos estão subavaliados pelo mercado. Bom, mas uma análise que se preze tem que olhar os dois lados da moeda, né? Então vamos para o nosso segundo bloco para entender quais são os desafios que estão no radar do Vino 11 e, o que é mais importante, o que a gestão está fazendo para lidar com eles. E o principal desafio na operação do fundo esse mês é este. A Vitacom, que era a única inquilina do imóvel Haddock Lobo, avisou que está de saída. A desocupação vai acontecer aos poucos até janeiro. Isso, claro, acende um alerta imediato, que é o aumento da vacância no portfólio. Mas a gestão não ficou de braços cruzados. Muito pelo contrário, já chegou com um plano de ação bem claro e proativa. Primeiro, fechar uma parceria para acelerar a busca por um novo inquilino. Segundo, estão oferecendo os espaços no modelo turnkey, sabe? Já prontinhos para usar, o que ajuda muito a fechar negócio mais rápido. E terceiro, vão montar um andar modelo para mostrar todo o potencial do imóvel. Isso mostra agilidade para resolver o problema. Outro ponto para a gente ficar de olho é a parte financeira, a alavancagem do fundo. Esse gráfico mostra o seguinte: do lado dos ativos tem mais de R$ 1 bilhão em imóveis. Mas está vendo aquela barra negativa ali? São 423,8 milhões de reais em obrigações, que é a dívida do fundo. Vamos entender de onde vem essa dívida. E esse gráfico aqui mostra direitinho como essa dívida se divide. Ela vem de dois grandes CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, um jeito de pegar dinheiro emprestado no mercado. A maior parte, 84%, tem a ver com a sede da Globo em São Paulo. Os outros 16% são do imóvel Haddock Lobo. Entender essa estrutura é fundamental para a gente avaliar o risco dessa alavancagem. Beleza, agora vamos sair um pouco do detalhe do fundo e olhar o cenário maior no nosso terceiro bloco. Afinal, nenhum fundo imobiliário vive isolado do mundo, né? Vamos ver qual é a leitura da gestão do Vino 11 sobre a economia, tanto lá fora quanto aqui. A visão do gestor aponta para um cenário bem interessante. Lá nos Estados Unidos, a política de juros está ficando mais tranquila, o que pode jogar mais dinheiro no mercado global. Aqui no Brasil, a economia parece estar pisando no freio e a inflação está caminhando para a meta. E qual a consequência disso tudo?
Segundo a gestão, aumenta a chance de a taxa Selic cair, o que, historicamente, é uma ótima notícia para os fundos imobiliários. Certo, então a gente passou pelos pontos fortes, pelos desafios e pelo cenário econômico. Chegou a hora de juntar tudo isso, colocar na balança e ter uma visão final, bem objetiva, do momento do VIN 11. Então, para resumir nossa conversa, do lado positivo, dos pontos fortes, a gente tem a segurança dos contratos de aluguel de longo prazo, um histórico de pagamentos bem consistente e aquele desconto gigante em relação ao valor patrimonial. Já do lado dos desafios, temos a vacância, que vai surgir com a saída da Vitacom, a dívida que precisa ser acompanhada de perto e um cenário macroeconômico que, apesar de parecer promissor, ainda está em transição. E a gente termina com a grande pergunta que fica e que resume o dilema do fundo agora. Será que a gestão do VIN 11 vai conseguir passar por esses desafios operacionais e ainda aproveitar o cenário econômico para finalmente fazer o preço da cota no mercado chegar mais perto do seu valor real, do seu valor patrimonial? Essa é a questão que todo cotista vai estar de olho nos próximos meses. Valeu pela companhia nesta análise e até a próxima.